Meus amigos, shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Quero comentar com você aqui esse que é um dos meus versículos preferidos da Bíblia. E apesar de ser apenas uma frase, ele muito nos ensina. Com certeza você vai levar esse versículo para o resto da sua vida também. Então, antes de entrarmos na palavra de hoje, eu quero convidar você que é novo ou nova por aqui a se inscrever no canal. Está conosco de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. E também quero te convidar para você estar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, onde eu envio todos os dias o link dos devocionais. Então, para você entrar nesse grupo, basta clicar no primeiro link da descrição. Vamos lá? Esdras capítulo 7, versículo 10, diz assim: Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Mais uma vez, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Gente, uma curiosidade, para quem não sabe, o livro de Esdras e o livro de Neemias originalmente eram um livro só. Eles contam ali o mesmo contexto, e é o contexto da reconstrução de Jerusalém. Esdras é um dos líderes dessa reconstrução, juntamente com Neemias. E aqui agora eu me recordo, assim, de modo muito especial, a série que nós fizemos aqui em Neemias, nos devocionais. E foi uma bênção, foi um dos momentos mais especiais. Desde que começamos a fazer os devocionais aqui, Deus falou muito e todos os devocionais ficam salvos aqui no canal. E é interessante esse versículo que ele traz a seguinte realidade. Esdras, ele tinha ali a responsabilidade de trazer um reavivamento espiritual sobre o povo de Deus. E ele faz isso através do estudo da lei do Senhor. Que coisa interessante, né? Ele busca um reavivamento espiritual e vai fazer esse reavivamento através de um estudo aprofundado, uma leitura aprofundada da lei do Senhor para com todo o povo. Isso já me traz aqui uma direção muito clara, gente, muito clara, que é a leitura da Bíblia como um incendeio espiritual para nós. Infelizmente, muitas pessoas associam a leitura da Bíblia como um esfriamento. É como se as experiências de êxtase trouxessem um fervor espiritual e a Bíblia esfriasse. Isso está completamente equivocado, né? A Bíblia, a palavra de Deus, quando você lê ela, o teu coração ele é aquecido pelo Espírito de Deus. Inclusive, te dou uma dica: todas as vezes que você for ler a palavra, me perdoe a voz, estou bastante rouco, todas as vezes que você for ler a palavra, chame o Espírito Santo para estar com você do seu lado. A Bíblia é um livro que você pode ler com o autor do seu lado. O Espírito Santo de Deus, ele vai trazer ali o entendimento, a direção. E é claro que esse ler com o Espírito Santo, ele não vai te isentar de pesquisar as coisas. Não é que você vai sair tirando as coisas da sua cabeça só porque o Espírito está ali. Não é isso. Você vai ler comentários, você vai vir aqui assistir o devocional, você vai ouvir pessoas que vão destrinchar um versículo da palavra para você. Mas o Espírito Santo, ele já começa a selar esse entendimento no seu coração, entende? Ler a Bíblia com o Espírito Santo é diferente, até porque o Espírito Santo faz com que algumas passagens fiquem marcadas no seu coração. Essa passagem é uma delas. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi essa passagem, eu lembro exatamente o contexto, o lugar, o momento, quem falou, e ela ficou para sempre no meu coração, e eu creio que foi o Espírito de Deus, porque aqui Esdras mostra 3 atitudes que todos nós precisamos ter com a palavra de Deus. Olha só, Esdras decidiu dedicar-se a estudar a lei do Senhor, a praticá-la e ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. E embora Esdras seja um líder, essa não é, gente, uma atribuição só para líderes espirituais, líderes religiosos. Não, isso aqui é um direcionamento para todos aqueles que têm fé em Deus. Se você ama o Senhor e você quer crescer na palavra de Deus, na presença de Deus,
Você precisa primeiro dedicar-se a estudar a lei do Senhor. Eu costumo fazer um comparativo bem interessante com a história de Daniel. Daniel ele é levado para a Babilônia e quando ele chega lá, ele faz a famosa dieta de Daniel, né? Claro, tem um jejum de Daniel, jejum é uma coisa, mas tem uma dieta que Daniel segue por toda a vida na Babilônia, que é a de não comer o manjar dos deuses. O que era esse manjar dos deuses? Era uma comida preparada para o rei e para a elite da Babilônia, da qual Daniel estava sendo treinado para fazer parte. Então, esses trainees, digamos assim, eles comiam do melhor que existia na Babilônia. E comer do melhor da Babilônia era comer do melhor que existia no mundo. Tá? A Babilônia era o maior império do mundo. E aí Daniel fala o seguinte, olha, eu vou me abster de comer esse manjar dos deuses, eu vou fazer aqui a minha dieta. Ele fica ali só legumes, verduras, faz a dieta dele, ele abre mão. E quando Daniel abre mão, ele inicialmente enfrenta a resistência, do seu chefe, porque o chefe de Daniel pensou o seguinte, olha Daniel, se você não comer essa comida, quem vai ser punido sou eu. Então você tem que comer essa comida. Aí Daniel fala o seguinte, vou fazer o seguinte, me dê alguns dias, eu vou fazer minha dieta, dentro de alguns dias você volta aqui para poder ver quem está mais saudável. Se eu, na minha dieta, ou se você aí e todos os outros membros dessa equipe que estão comendo o manjar dos deuses. E é interessante que essa dieta, dias depois, o chefe de Daniel vai lá para averiguar, né? Daniel capítulo 1 está escrito isso. E aí o chefe dele constata que ele está mais saudável, mais forte, mais alerta, mais inteligente do que todos os outros. E aí ele permite finalmente Daniel fazer a sua dieta. Agora, sabe o que é que eu penso sobre fazer a própria dieta? É que essas pessoas, por exemplo, que vão para academia, né, que malham todo dia, às vezes até sobem no palco para competir, competições de halterofilismo, enfim, bodybuilding, todos eles, quase que sem exceção, eles sabem cozinhar. Todos eles sabem levar a sua comida para cima e para baixo, sabem fazer sua marmita. Por quê? Porque eles não querem ficar na mão de alguém. Eles aprenderam a cozinhar porque eles não querem ficar na mão de alguém. Por que eu estou falando isso em relação a dedicar-se a estudar a lei do Senhor? Porque você não pode ficar esperando alguém para poder mergulhar na Bíblia. Entende? Às vezes, esse ficar esperando alguém só é uma desculpa para uma pessoa que não tem fome e sede espiritual de fato. Meu irmão, você tem o maior tesouro do mundo na sua mão, que é a Bíblia. Né? Se você tem esse maior tesouro do mundo, você precisa usufruir, mergulhar nele, aproveitar dele o máximo possível que você puder. Mas, Thiago, tem coisas que eu não entendo. Sempre vão ter coisas que a gente não entende. A gente sempre está crescendo em conhecimento da palavra de Deus. Isso não é impedimento para você começar. Então, primeira decisão que você tem que tomar na sua vida, você quer crescer em fervor por Deus, eu quero amadurecer espiritualmente, dedique-se a estudar a lei do Senhor. E a segunda coisa é praticá-la. Isso é muito importante, né? Gente, estou até falando um pouquinho mais baixo aqui, por causa da minha voz, mas espero que não esteja incomodando. Eu que, na verdade, fico mais incomodado, mas tem gente que nem presta atenção nisso. Enfim, mais do que estudar a lei do Senhor, nós precisamos praticá-la. Perceba que Esdras, ele não toma a decisão só de estudar. Ele não quer só conhecimento, ele quer transformação. Transformação acontece quando o conhecimento entra em ação. Transformação acontece quando o conhecimento entra em ação. Então você vai se dedicar à lei do Senhor, vai se dedicar a estudar a palavra de Deus e você vai colocar isso em ação. Porque sem colocar em ação, você não vai ver o impacto da palavra de Deus de fato. Tem aquela famosa figura de linguagem, né, que Jesus usa da casa que está fundada sobre a rocha e a casa que está fundada sobre a areia. E se você perceber ali no texto, você vai ver que a diferença é que a casa firmada sobre a rocha simboliza alguém que ouve a palavra e pratica. E a casa firmada sobre a areia é apenas alguém que ouve. Só ouviu, entende? Então, os dois ouviram. As duas casas ali mostram de pessoas que ouviram, mas a diferença é alguém ouviu e colocou em prática. Então, antes de você ficar ansioso assim de querer saber tudo da Bíblia, já eu quero saber tudo, quero descobrir tudo, quero conhecer tudo. Se eu não conhecer tudo, para mim não serve. Cuidado, cuidado, que talvez seja só uma desculpa. O pouco que você absorve, coloque em prática. Né? Talvez o teu contato com a Bíblia diário seja aqui no devocional. Se você colocar em prática,
uma lição por dia que a gente coloca aqui, a sua vida já vai ter uma diferença, meu Deus, fora da curva. Então, o que faz a diferença, o que causa a transformação é o conhecimento em ação. Note que Esdras ele decide estudar a lei do Senhor e decide praticar a lei. Deixa eu dizer uma coisa para você. Enquanto você não praticar, você não vai ver a mão de Deus sobre a sua vida. Isso aqui eu não estou te agourando, não estou te zicando, não estou te desejando mal. Estou te mostrando como as coisas funcionam. Enquanto você não pratica a palavra, você não vê a mão de Deus sobre a sua vida. Você quer ver realmente a mão poderosa de Deus descer sobre você, causar impacto profundo sobre você? Coloque a palavra de Deus em prática. Você vai perceber que quando você coloca a palavra de Deus em prática, tem pessoas que são seus amigos, seus familiares, pessoas próximas de você que vão se levantar contra. Você vai ver que vai ter uma pressão social contra você. Você vai perceber que algumas lutas começarão porque são coisas que estavam adormecidas. Quando você começa a botar a palavra de Deus em prática, meu amigo, o reino da luz incomoda o reino das trevas. Entende? Então você começa a causar um certo burburinho, sim, mas fique tranquilo. Não precisa ter medo. Isso é sinal de que algo está começando a mudar na sua vida. Então, a primeira coisa é dedicar-se a ler a lei do Senhor, a estudar a lei do Senhor. A segunda coisa, praticá-la. E a terceira, a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Olha que interessante, eu quero fechar com isso aqui. As pesquisas mostram que a melhor forma de você aprender algo é ensinando sobre esse algo. Interessante isso, né? Tem várias formas de aprender. Você pode só ouvir, você pode ouvir e escrever, você pode ouvir, escrever e ler. Mas a melhor forma de você aprender é ensinando, é ensinando. Porque o ensino, quando você está falando sobre aquilo, aquilo vai ficando cada vez mais gravado no teu cérebro. É por isso que um professor, né, de uma matéria específica, a gente conversa com ele, dá a impressão que ele sabe de tudo. Parece que ele já ouviu tudo, já leu tudo, já conheceu sobre tudo, mas a pessoa dá aula todo dia. Então ela está em contato com aquilo todo dia. Então ensinar é a melhor forma de aprender. Os estudos mostram isso, a ciência já mostra isso. E quando Esdras ele se dedica a ensinar os seus decretos, os decretos de Deus, mandamentos de Deus, o que é que isso nos ensina? É que nós precisamos compartilhar as verdades do reino de Deus para alguém. E isso não é sobre ser incômodo. Ah, Tiago, não quero incomodar. Não é sobre ser incômodo, é sobre socorrer. Tem pessoas que estão precisando de uma palavra. Às vezes você fica com medo de ser incômodo, né? Tiago, não quero incomodar. E você deixa de prestar um socorro para uma pessoa que está precisando. Já pensou alguém que tá na rua, passando mal, precisando de um socorro urgente? Aí você deixa de socorrer, porque não quer incomodar a pessoa. Ela está precisando. Claro, vão ter pessoas que não vão te dar abertura. Né? Essas pessoas você respeita. Todo mundo precisa ter o seu espaço respeitado. Se a pessoa não te der abertura, tudo bem. Sempre vão ter os que não dão abertura. Mas observação, observe. Tem que aprender aqui. Ó. Da mesma forma que é certeza que vai ter alguém que não vai te dar abertura, isso acontece com todo mundo. Comigo, inclusive. Sempre terão as pessoas que te darão abertura. Sempre. São duas certezas na vida. Sempre vão ter pessoas que não querem te ouvir e não vão te ouvir. Tudo bem, você respeita essas pessoas. Né? Mas sempre tem pessoas que vão te dar abertura. Então você só não vai encontrar alguém que te dá abertura se você não procurar. Ou se você se fingir de doido. Porque sempre aparece. E nesse momento você vai ter a oportunidade ali de dar um socorro para uma pessoa que está precisando de uma palavra, está precisando de uma oração, está precisando de um entendimento. Sabe? E são coisas são detalhes que fazem a diferença. Você parar para prestar atenção, se você estiver disponível, dizer assim, Deus, usa a minha vida para a sua glória, você vai perceber que várias situações começaram a acontecer com você. Né? Que talvez você ache que é uma série de coincidências, mas na verdade a gente chama de Jesuicidências. Né? É Deus colocando você na cara do gol para falar do amor dele para alguém, para falar de algo que você aprendeu, para falar de algo que você leu naquele dia, entende? E isso vai ser um grande instrumento de Deus na sua vida. Eu vejo muitas pessoas, como que eu posso dizer assim, gerando bloqueios, se bloqueando, né? Achando que a coisa é muito mais complexa, não, porque eu tenho que me preparar, porque eu tenho que orar, tenho que jejuar, meu irmão, abre a boca e fala.
As pessoas estão morrendo, as pessoas não têm tempo para você se preparar, entendeu? Você se prepara se dedicando para estudar a lei. Você se prepara aplicando a lei, aprendendo, praticando a lei. Mas quando quando alguém precisar que você fale da palavra, não se intimide, não se acovarde. Porque muitas vezes aquela palavra ela vai ser uma luz do céu para a pessoa, vai ser um farol de Deus. Entende? Você vai ser um instrumento de Deus para abençoar alguém. Pare para pensar quantas e quantas vezes Deus falou com você, Deus trouxe consolo ao seu coração, Deus trouxe clareza, Deus trouxe direção, porque alguém teve a atitude de falar de Jesus com você. Teve a atitude de compartilhar da Bíblia, da palavra de Deus com você. Lá no meu grupo de comunhão, a gente sempre faz questão de enfatizar que grupo de comunhão não é um lugar para ter pregação, né? Então a ideia lá não é ter um pregador da noite, não. Todo mundo fala. Todo mundo fala. Ah, Thiago, mas eu tenho vergonha, não sei se eu tenho... No final, no início, todo mundo tem vergonha. Supernatural. Mas no final, todo mundo acaba falando e todo mundo acrescenta muito. Acrescenta muito. Inclusive, várias vezes, pessoas que estão ali, que não têm o costume de pregar, que eu digo com o microfone na mão, né, para uma plateia e tal, pessoas que não têm essa oportunidade, acrescentam coisas maravilhosas. Coisas que eu não tinha pensado, que eu não tinha visto, não tinha percebido. Por quê? Porque se permitiram ser usadas por Deus. Então se permita ser usado por Deus, e quero aqui já trazer um spoiler, a profecia sobre sua vida. Com certeza, se você está me ouvindo aqui, nos próximos dias, ou talvez ainda hoje, vai surgir uma situação na sua vida. Tenho certeza absoluta. Tiago, como Deus te revelou, te deu uma visão e tal, querido, amanhã você volta para me contar, entendeu? Deus vai colocar essa situação na sua vida, não é em vão que você está ouvindo isso aqui. E não pode ser apenas uma questão ocasional, não pode ser apenas uma questão para hoje, para amanhã, para a semana que vem. Tem que ser uma rotina de vida. Dedicar-se a aprender a lei do Senhor, praticar essa lei e ensinar essa palavra maravilhosa, que é luz, é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Então vamos encerrar, que eu estou com a garganta aqui, já está daquele jeito. Misericórdia, olhem por mim, gente. Olhem por minha garganta, realmente. A corda vocal, não é garganta, a corda vocal tá daquele jeitinho. Mas Deus é bom, é maravilhoso. E eu quero orar com você para fechar esse devocional. Vamos lá? Santo Deus, muito obrigado. Muito obrigado por sua grande bondade sobre nós. Muito obrigado pela oportunidade que temos de dedicar-nos a aprender a sua palavra, praticar a sua palavra, ensinar a sua palavra. Em especial, Deus, eu quero te pedir para que o Senhor encha de encorajamento aqueles que estão ouvindo esse devocional, para que eles sejam tomados por um espírito de ousadia, para ministrar a tua palavra, para prestar o socorro necessário, para serem voz do céu nessa terra. Tira, Deus, toda a timidez, toda a vergonha ou qualquer outro sentimento, Pai, que tenha impedido essa pessoa, para que ela possa ser um instrumento seu, aonde quer que ela esteja, em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like no vídeo, seu like é muito importante. Gente, o like faz muita diferença aqui no YouTube. Então, quando você deixa o like, o YouTube espalha esse conteúdo para mais pessoas ainda. Deixa um comentário aqui sobre como Deus falou ao seu coração. E antes de sair desse devocional, clica no primeiro link da descrição. Vou deixar também fixado nos comentários, fixado no chat, o link do nosso grupo no WhatsApp, onde diariamente eu envio ali o link da transmissão do nosso devocional. Inclusive, em breve, vão ter alguns presentes que eu vou dar só para quem está no grupo do WhatsApp. Então aproveita e entra agora que vai ser bênção para a sua vida em nome de Jesus. Tá bom, gente? Estamos juntos sempre, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no teu coração. Até a próxima. Tchau, tchau.